Olá, a paz de Cristo Jesus. Se você ama a palavra de Deus, está no lugar certo. Eu sou o pastor Ednei Farnella e te dou as boas-vindas deste canal, que também pode ser seu. Basta apenas que você se inscreva e ative as notificações. Continuamos a conversar sobre a revista da CPD, Lições Bíblicas, Jesus Cristo Voltará. O estudo da escatologia pentecostal. E hoje já chegamos na lição de número 10, o reino do Messias. Vamos falar sobre o milênio. Tópico de número 1, milênio, o reinado de Cristo. Tópico 2, propósito do milênio. Tópico 3, fatos e aspectos do milênio. Não sai daí porque nós vamos estudar hoje esse período tão importante da escatologia bíblica, o período milenar, o reino de Cristo aqui na Terra. Olá, queridos, como vocês estão? Eu espero que tudo esteja na paz do Senhor. Nós continuamos orando por vocês, tendo a certeza de que o nosso Deus cuida de cada um de nós. Queremos te agradecer pelo apoio, pelos comentários, pelo envio desse link para outras pessoas. Você tem muito nos abençoado. Não esquece, já deixa o teu like aí, já deixa aquele comentário para nos ajudar, nos motivar a continuar esse trabalho abençoado. Ainda não é inscrito no canal? Se inscreva, ative as notificações e nos ajude a espalhar a palavra de Deus. Vamos estudar? O texto do dia está em Apocalipse, capítulo de número 20, versículo 6, que diz assim: Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. A síntese da lição de hoje é: o milênio será o reinado de Cristo sobre a terra, estabelecendo um tempo de restauração de todas as coisas destruídas desde a queda. A leitura bíblica da lição de hoje está em Isaías, capítulo de número 11, versículos do 1 até o 12. Versículo 1, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Versículo de número 4. Mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus ombros, e a verdade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro, e o filho de leão, e a nédia ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. Versículo 7. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão. E o leão comerá palha como o boi, e brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Versículo 10. E acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Porque há de acontecer naquele dia que o Senhor tornará a estender a mão para adquirir outra vez os resíduos do seu povo que restarem da Síria, e do Egito, e de Patros, e da Etiópia, e de Elão, e de Sinar, e de Ramate, e das ilhas do mar. Versículo 12. E levantará um pendão entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá congregará desde os 4 confins da terra.
Que palavra poderosa. Vamos orar? Pedir a iluminação do Senhor, o entendimento para nós ministrarmos mais uma aula. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estarmos mais uma vez aqui reunidos em Teu nome. Abençoa, Senhor, ilumina nossa mente, abre o nosso entendimento para que venhamos compreender as verdades das Tuas sagradas Escrituras para a nossa vida. Abençoe esse irmão e essa irmã que estão conosco, abre-os o entendimento, em nome de Jesus. Amém. Queridos, como de costume, para abençoar a tua vida, nós disponibilizamos os slides que nós projetamos aqui em nossa aula. Basta que você vá aqui embaixo na descrição do vídeo. Nós temos o link para a versão em PowerPoint e outro link para a versão em PDF. Use na sua escola bíblica, use no seu grupo pequeno e abençoe a vida de outro alguém. Queridos, o quanto nós já caminhamos nesse trimestre, estamos falando de escatologia pentecostal com uma ótica dispensacionalista. Nós explicamos aqui e hoje nós iremos falar a respeito do período milenar, o reino de Cristo aqui na Terra, esse período literal de 1000 anos em que Cristo estará reinando absolutamente aqui na Terra, em que todas as coisas estarão sendo restauradas pela presença do nosso Deus. É um período especial e hoje nós vamos mergulhar um pouco mais sobre isso. Mas nós precisamos aqui recordar algumas coisas, lembrar de algo que já foi falado. Principalmente a questão da visão que nós estamos adotando aqui. Nós estamos adotando a visão pentecostal dispensacionalista. E então, nessa visão, nós acreditamos, pela interpretação bíblica, que Jesus Cristo arrebata a sua igreja antes da grande tribulação. Em qualquer momento da história, a qualquer instante, em um abrir e fechar de olhos, Jesus arrebata a sua igreja. A igreja será tirada aqui da terra. Teremos então momentos e ocasiões distintas, tanto no céu quanto na terra. No céu, a igreja estará diante do tribunal de Cristo, prestando contas de suas obras, e em seguida, na grande festa, nas bodas do Cordeiro. Na terra, nós teremos um período chamado de período tribulacional. Este período dividido em duas etapas. Em um primeiro momento que surge aquele chamado de anticristo, alguém que se revelará como um grande líder mundial, enganará muitas nações, inclusive o povo de Israel. Israel pensará que o anticristo é de fato aquele grande Messias prometido. No entanto, nesse período aí tribulacional, que segundo o entendimento das 70 semanas de Daniel, será um período de 7 anos. Durante os primeiros 3 anos e meio teremos paz, mas ao final do período de 3 anos e meio haverá um rompimento entre Israel e o anticristo, que será auxiliado pelo falso profeta. Teremos então o que chamamos de a grande tribulação aqui na terra. A igreja estará lá no céu nas bodas do Cordeiro. Aqui na terra, Deus estará tratando com juízo com o povo de Israel no período da grande tribulação. O povo eleito de Deus será massacrado, assassinado. As nações que decidiram seguir o anticristo perseguirão também o povo de Israel, e no final do período de 7 anos haverá um grande clamor pelo Messias. O povo de Israel enfim reconhecerá que Jesus Cristo é o Messias prometido, clamará por misericórdia. É nesse momento que Jesus retorna em poder e grande glória, conforme Apocalipse capítulo de número 19. Na sua coxa estará escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus não voltará sozinho, Jesus voltará com a sua igreja, nós que estaremos ali com ele na pátria celestial arrebatados, então retornaremos já em corpo glorificado. Haverá uma grande batalha, o anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo, e então Satanás será aprisionado por 1000 anos. Jesus vencerá essa grande batalha e estabelecerá o seu reino milenar. E é neste período, no período milenar, que nós vamos nos aprofundar agora.
Tópico de número 1, milênio, o reinado de Cristo. Subtópico de número 1, 1000 anos de paz. É importante que nós percebamos que na Bíblia não há expressão milênio. Muitas pessoas criticam, esse milênio é invenção dos pentecostais, esse milênio é invenção dos dispensacionalistas. No entanto, se você pegar a sua Bíblia, pegue aí Apocalipse capítulo de número 20, versículos do 1 ao 7, só ali nós teremos 6 repetições da expressão 1000 anos, enfatizando esse número. Nós, enquanto escatologia pentecostal, enquanto defensores dessa linha teológica, nós acreditamos em um período literal de 1000 anos. Jesus volta em poder e grande glória, estabelece o seu reino aqui na terra e reina por 1000 anos, literalmente. Este será um período de paz, porque quem estará reinando é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, conforme Apocalipse capítulo 19, versículo 6. Queridos, que dia será esse? Que maravilha acontecerá? Nós precisamos entender então o contexto. A igreja estará retornando já com o Senhor, porque o arrebatamento se dará antes da grande tribulação. Pastor, quem será tratado nesse momento? Aqueles remanescentes de Israel, são esses que serão resgatados por Jesus na grande batalha que acontecerá. E aqui é justamente aquela resposta que Jesus deu aos seus discípulos. Atos capítulo de número 1, os discípulos fazem uma pergunta para Jesus. Jesus, mestre, quando o reino de Israel será restaurado? Jesus responde aos seus discípulos dizendo, apenas ao Pai cabe saber esse tempo. Jesus em nenhum momento descarta essa pergunta dos apóstolos. O que ele diz é que isso vai acontecer no tempo de Deus, no tempo do Pai. E este tempo será no reino milenar de Cristo. O reino de Israel será restaurado. Jesus retorna, vence a grande batalha e estabelece o seu reino por 1000 anos aqui na terra. Um período maravilhoso em que o Senhor estará reinando diretamente lá de Israel. Subtópico número 2, Satanás estará aprisionado. É isso mesmo, é importante. Olha só, a tríade satânica, o anticristo, o falso profeta e Satanás. No final da batalha, na volta de Jesus de Apocalipse, capítulo de número 19, nós percebemos que o anticristo e o falso profeta são lançados no lago de fogo. Satanás, por sua vez, será aprisionado por 1000 anos. Enquanto Cristo estiver reinando absoluto aqui na terra por 1000 anos, Satanás estará preso, e é somente no final do período de 1000 anos que Satanás será definitivamente destruído pelo Senhor. Então perceba, as forças malignas estarão presas, Satanás não poderá influenciar o homem, Satanás estará acorrentado. Neste momento, a tendência será de paz, a tendência será de tranquilidade aqui na terra. Um momento novo chega, um momento de paz, um momento de tranquilidade. Chega de guerras, chega de destruição, chega de doenças. É um momento que nós viveremos na presença de Jesus por 1000 anos aqui na terra. Pastor, nesse momento nascerão pessoas? Sim, nascerão pessoas. De fato, ainda não é o céu. O que Jesus falou a respeito do casamento se refere ao céu. Que lá no céu ninguém se dará ao casamento, seremos como anjos, mas aqui na terra haverá nesse período de 1000 anos ainda com certeza o nascimento de pessoas. As pessoas ainda vão usufruir as questões da vida aqui de uma maneira diferente, de uma maneira renovada, na presença de Jesus e com paz, porque Satanás estará aprisionado. Nunca esqueça disso. Período literal de 1000 anos aqui da terra, após o retorno triunfal de Jesus. Anticristo e falso profeta serão lançados no lago de fogo e Satanás será aprisionado por 1000 anos. Subtópico número 3, então a pergunta que fica é quem participará do milênio? Queridos, isso é importante, porque nós teremos alguns públicos especiais e diferenciados no período milenar de Cristo aqui na Terra.
Primeiro, a igreja, aqueles que foram arrebatados, que ainda estavam vivos, aqueles que estavam mortos, mas ressuscitaram e receberam um corpo glorificado. Esses retornarão com Jesus para o período milenar na sua volta triunfal aqui na terra. Mas não podemos esquecer dos nossos amados irmãos do Antigo Testamento. Talvez você pense assim, pastor, mas eles foram salvos pela lei? Não, queridos. Sempre foi graça, sempre foi fé. A questão é que a salvação no Antigo Testamento era pela expectativa messiânica. Era a fé na promessa do Messias, na fé na promessa de salvação de toda a humanidade. Aqueles que acreditaram na promessa, aqueles que se renderam ao Senhor e acreditaram até o fim na promessa messiânica, também gozarão nesse período milenar. Mas, além disso, nós precisamos lembrar que nós falamos aqui, no período da grande tribulação, haverá pessoas que serão salvas por terem sido martirizadas no período tribulacional. Não podemos esquecer, obviamente, aqueles que nascerão aqui no período milenar. Pense comigo, qual a garantia de que esses 1000 anos são literais e não simbólicos? Um ponto importante é que o período de 1000 anos de paz deve ser interpretado literalmente. Haja vista que o contexto não sugere simbolismo, mesma regra válida para os 7 anos da grande tribulação. E aqui é importante fazer aquela pergunta: pastor, há entendimentos diferentes do dispensacionalista? E a resposta que eu tenho para você é sim, há entendimentos diferentes. Por exemplo, aos irmãos amilenistas, que não acreditam na existência de um milênio literal. O que há, na verdade, é que com a morte de Jesus na cruz do Calvário, neste momento, instaurou-se o reino de Deus, esse reino milenar, que não será um período literal de 1000 anos, mas um período que antecede a volta do Senhor Jesus. Então, para os irmãos amilenistas, nós já estamos vivendo esse período do reino de Cristo que foi inaugurado, mas ainda não chegou na sua plenitude. É aquilo que nós conhecemos na teologia do já e ainda não. Outro pensamento é o pós-milenismo. Nós acreditamos, os dispensacionalistas acreditam que Jesus arrebata a sua igreja antes da grande tribulação. Diferentemente, os irmãos pós-milenistas, que são aqueles que acreditam que Jesus retorna em poder e grande glória depois desse período milenar. O que ocorre? Um período em que a igreja vai crescendo, vai pregando as boas novas de Jesus, um período em que a igreja vai realmente expandindo o evangelho do reino do Senhor. Chegará um momento em que esse evangelho estará espalhado por toda a terra. Então, Jesus volta em poder e grande glória. Também não acreditam que seja um período literal, mas que seja uma época, uma era da igreja, da pregação e da expansão do evangelho. Então nós temos alguns entendimentos. Nós temos os milenistas literais, que é o caso dispensacionalista, mas nós temos também os irmãos pós-milenistas e os amilenistas. São entendimentos escatológicos diferentes e que podem encontrar sim margem bíblica para interpretação. Não seja intolerante com relação à opinião dos outros irmãos. Nós defendemos a nossa posição pentecostal, uma posição pré-tribulacionista, de um milênio literal, mas nós precisamos entender que há outras possíveis visões e tudo bem. O importante é que Jesus Cristo voltará para mudar definitivamente a história da humanidade. Dito isso, nós precisamos então ver o tópico número 2, os propósitos do milênio. Subtópico 1, revelar o reinado de Cristo. Pastor, para que nós precisamos ter um período de milênio aqui na Terra? Queridos, há promessas que precisam se cumprir, há pontas que precisam se fechar. Há uma promessa específica de que Jesus assentaria no reino de Davi, no trono de Davi.
Então, esse período da era milenar, Jesus estará reinando a partir de Israel para todo o mundo. O mundo será apresentado ao descendente de Davi, ao leão da tribo de Judá, a Jesus Cristo. Então há uma necessidade de ser mostrado ao mundo o cumprimento das promessas. Afinal, Deus nunca deixa de cumprir as suas promessas e Deus nunca deixa de mostrar que cumpriu as suas promessas. Nunca esqueça disso. Deus cumpre sua palavra e nunca deixa de mostrar que cumpriu a sua palavra. Então, primeiro grande objetivo do período milenar, revelar o reinado de Cristo. Ele disse: ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 21. Então, todos aqueles que estarão em Cristo reinarão com ele nesse período milenar, um período de paz em que o reinado de Cristo será revelado para toda a humanidade. Mas não é somente isso. O segundo grande objetivo do reino milenar de Cristo é concluir o plano divino para Israel, subtópico de número 2. Israel foi vilipendiado, Israel foi perseguido. No período tribulacional, quase que Israel será exterminado. Mas entenda uma coisa, o povo de Israel tem uma promessa. Deus fez a partir do nada um povo e fez uma promessa. Chama Abraão e diz: farei de você uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de ti serão benditas todas as famílias da terra. Há uma promessa específica para este povo. E no período do reino milenar, esse plano será fechado também para Israel. No milênio, o remanescente de Israel não sofrerá mais nenhuma perseguição, mas desfrutará de um tempo que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Lembra lá da pergunta de Atos capítulo 1, versículo 6? Jesus responde no versículo 7. Ao Senhor cabe esse tempo. Ao Pai cabe saber esse tempo, o período em que o Senhor restaurará o governo de Israel. O reinado de Israel será na era milenar. Além disso, nós temos algo específico para Israel. Subtópico número 3, o terceiro grande objetivo do reino milenar é tornar Jerusalém a capital do mundo. A Bíblia informa que a cidade de Jerusalém, tantas vezes devastada pelos inimigos, será a sede do governo de Cristo na terra. Isaías capítulo 24, versículo 23. Olha só o que diz também Mateus capítulo 5, versículo 35. Nem pela terra, porque é os cabelos de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Salmo de número 48, verso 2 diz: formoso de sítio e alegria de toda a terra é o monte Sião, sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Então, o terceiro grande objetivo do reino milenar é mostrar que Israel será, enfim, a capital do mundo, porque é a partir de Israel que Jesus governará por 1000 anos sobre toda a face da terra. Deus cumpre as suas promessas e Deus sempre mostra que está cumprindo as suas promessas. Pense comigo, por qual razão Jesus não reinará sozinho sobre o mundo? Um ponto importante é que Jesus vai querer dar essa honra a quem vencer, como está escrito: ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Então não esqueça, há propósitos específicos para o reino milenar. O que nós aprendemos até aqui? Que de fato será um período de 1000 anos, um período literal de 1000 anos. Satanás estará preso, Jesus reinando diretamente de Jerusalém. Isso mostra o cumprimento da promessa que Jesus reinaria no trono de Davi. Mostra então o cumprimento do papel de Israel para a humanidade e a posição especial da cidade de Jerusalém
nesse período milenar, um período diferenciado, um período de desfecho e cumprimento de todas as promessas. Tópico número 3, fatos e aspectos do milênio. Primeiro, a natureza será restaurada. Queridos, isso é algo tremendo. Deus cria todas as coisas. Quando nós vemos Gênesis capítulo de número 1, a criação, Gênesis capítulo de número 2, o detalhamento da criação, sempre que havia a criação pela parte de Deus, o texto bíblico traz muito clara a seguinte expressão: e viu Deus que era bom, e viu Deus que era muito bom. Deus fez todas as coisas, e tudo que Deus fez é bom. Deus é perfeito. O que acontece com o pecado de Gênesis capítulo de número 3? Nós vemos ali Deus proferir uma palavra contra a serpente, Deus profere uma palavra contra a mulher, Deus profere uma palavra contra o homem e, paralelamente ou consequentemente, traz uma palavra contra a natureza. Porque Deus diz que haverá na natureza ervas daninhas, haverá um solo não tão fértil como havia anteriormente. Ou seja, a natureza também foi impactada pelo pecado. Quando Paulo fala a respeito disso, primeiro em Romanos capítulo de número 1, ele diz que por causa do pecado, o homem foi entregue às suas próprias maldades. O homem é mau não porque Deus criou o homem mau, mas por causa do pecado e como consequência deste, Deus o entregou para a sua própria maldade. A maldade do homem, a maldade de um coração pecaminoso, de um coração contaminado e manchado para sempre. Não há outro jeito para a humanidade a não ser o plano redentor de Jesus. Mas é especial quando Paulo vai falar lá em Romanos capítulo de número 8 que a natureza geme na expectativa da revelação dos filhos de Deus. Ou seja, a natureza está clamando, querendo voltar a ser perfeita. A natureza foi impactada, a natureza foi manchada. Muitas pessoas se questionam porque hoje há desastres naturais, desequilíbrios climáticos e tanta coisa ruim que acontece com a natureza. E a resposta é simples: por causa do pecado. O pecado manchou e contaminou o homem, mas o pecado também feriu a natureza. E é no reino milenar de Cristo que nós teremos a natureza sendo restaurada. A palavra de Deus fala algo muito lindo. A palavra de Deus fala que os animais estarão perto uns dos outros, independentemente do tipo, independentemente se é um leão com um cordeiro. Não haverá então mais a morte. O ciclo da vida será alterado, essa necessidade de morte e assassinato. Não esqueça que todos nós somos criados vegetarianos, inclusive os animais. Vai lá no Gênesis, vai lá no início da Bíblia, que você vai ver claramente que Deus deu aos homens e aos animais a vegetação para ser consumida como alimento. Sabe onde mudou isso? Mudou na época do dilúvio. Após o dilúvio, Deus autorizou então que Noé pudesse comer da carne. Falou: assim como eu te dei a vegetação, agora eu também te dou os animais para que você possa comer. Vai lá na tua Bíblia, você vai perceber claramente isso. E no período do reino milenar, tudo será restaurado. Tudo voltará a ser como no jardim do Éden. A perfeição voltará a habitar aqui nessa terra. Subtópico número 2, o conhecimento de Deus será amplo. Eu nunca esqueço daquilo que Paulo fala. Hoje nós vemos que como por um espelho embaçado, mas em breve nós o veremos como ele é. Nós veremos como realmente é. Nós olharemos para Cristo e nós entenderemos absolutamente tudo. Às vezes a gente fala assim, né? Ah, quando eu chegar lá no céu vou fazer essa ou aquela pergunta. Eu quero te falar, não vai precisar, porque você terá o conhecimento. Abacuque capítulo 2, versículo 14 diz: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Será um período de restauração e será um período também de conhecimento de Deus. Mas
nós precisamos lembrar de uma coisa, o subtópico número 3 traz isso para nós. Não é o fim. O milênio ainda não é o fim. Nós viveremos ao lado do Senhor por toda a eternidade. Então, viveremos 1000 anos aqui com Cristo. No entanto, após o período dos 1000 anos, Satanás será destruído e nós vivenciaremos ainda o novo céu e a nova terra. Apocalipse capítulo 20, versículos 7 e 8 diz assim: E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Ou seja, ainda teremos coisas para estudar, coisas para aprender. Pastor, já teve o arrebatamento, já teve Tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, grande tribulação, anticristo, falso profeta, período milenar. O que virá depois? Na próxima semana teremos novas lições para tratar o que vem depois da era milenar. Agora pense comigo, o milênio trará ao mundo um período de paz e progresso nunca antes experimentados. Um ponto importante é que o diabo é sagaz e perigoso, assim como aconteceu com Eva, Sansão, Davi, Salomão. O mal iludirá tantas pessoas cujo número é como a areia do mar para as ajuntar em batalha, as quais se levantarão contra Deus. E então virá o fim. Ou seja, temos mais batalhas pela frente, a grande batalha final. Mas nós ainda estudaremos isso. Vamos concluir com 3 coisas para você guardar em seu coração. O milênio trará ao mundo um período de paz e progresso nunca antes experimentado. Os homens não serão amantes de si mesmos, mas servirão uns aos outros em amor. A palavra de Deus não será apenas um conselho, uma opção, mas a lei em toda a terra, e os súditos deste reino terão prazer em obedecê-la. O reino de Cristo não será jamais destruído e será estabelecido para sempre. Daniel 2,44. O milênio será a resposta a milhões de orações do povo de Deus através dos tempos. Venha o teu reino. Que essa seja a nossa oração. Senhor, que venha o teu reino. Nós precisamos arder o coração na expectativa de encontrar Jesus. Jesus pode voltar a qualquer momento e a nossa oração é: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então não esqueça, o período milenar é literal. Há possibilidade de outras interpretações, há pelo menos mais 2. O amilenista, que não considera um período de milênio, e os nossos irmãos que acreditam no pós-milenismo, um período no qual a igreja está inserida e que haverá progresso na pregação do evangelho até a volta de Jesus. Mas nós, pentecostais, dispensacionalistas, nós acreditamos no pré-tribulacionismo e num período milenar de reino de Jesus aqui nessa terra. Vamos orar? Agradecer ao Senhor por essa lição. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade que tivemos de aprender um pouco mais da Tua palavra. Reverbera, fala profundamente ao nosso coração para que venhamos compreender e entender que é necessário estarmos preparados para a Tua vinda, Senhor. Ó Jesus, que nós possamos desfrutar da Tua companhia na pátria celestial, nas bodas do Cordeiro e depois estarmos juntos nesse período milenar aqui nessa terra. Continua falando ao nosso coração em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu louvo ao Senhor pela tua vida, você que está conosco até esse momento. Você gostou dessa pequena aula que nós fizemos aqui, essa pequena discussão de ideias que nós fizemos aqui? É para abençoar a tua vida. Deixa um like, coloca um comentário aí, manda esse link para alguém. Fala assim para a pessoa, vem aprender um pouco mais de escatologia, vem aprender um pouco mais de dispensacionalismo, dessa escatologia pentecostal. Eu tenho certeza que vai abençoar muita gente. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, os teus projetos e os teus sonhos. Mas não esqueça, ame a palavra de Deus.